Seguimos ao vivo aqui com Entre Nós e a gente vai chamar agora para ajudar a gente a trazer todas as atualizações sobre o caso da execução da vereadora Marielle Franco, é o Fernando Davi, do Rio de Janeiro. Boa tarde, Fernando. Oi, pessoal, muito boa tarde para você, boa tarde a todos. O ex-bombeiro e amigo do policial reformado Rony Lessa, o Maxwell Simões Correia, conhecido como Suel, foi preso hoje de manhã em uma operação da Polícia Federal em parceria com o Ministério Público do Rio de Janeiro. Ele foi encontrado dentro da casa dele, em um condomínio no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste da cidade, não resistiu. É a segunda vez que ele é preso no âmbito das investigações do caso Marielle Franco. A primeira foi em 2021. Naquela ocasião tinha sido preso por atrapalhar as investigações. E agora, na realidade, o que se sabe é que a participação dele foi maior do que essa. O Suel foi apontado na delação premiada do executor, agora réu confesso, né? Elcio de Queiroz, né? Elcio de Queiroz formalizou uma delação premiada com a Polícia Federal, em que ele confirma a participação dele e do Rony Lessa, o outro preso, né, acusado de ser executor nesse crime. Ele também deu detalhes sobre a dinâmica, sobre o monitoramento a que a Marielle vinha sendo submetida. Disse, inclusive, que já havia acontecido uma tentativa de assassinato antes, em 2017, e apontou, então, a participação mais efetiva do Suel. Essa é a operação, né, o fato, vamos dizer assim, mais relevante na investigação do caso Marielle, desde que ele foi federalizado no início do ano, né? O inquérito já tinha mais de 15 mil páginas, 10 volumes, 5 delegados diferentes da Polícia Civil já estiveram à frente desse inquérito e eles ainda não haviam conseguido responder quem seria o mandante desse crime. Por isso, então, o crime acabou sendo federalizado e assumido pela Polícia Federal. Hoje, pela manhã, o ministro da Justiça, Flávio Dino, deu uma entrevista coletiva e ressaltou a importância dessa etapa da investigação. Vamos ouvir. Há um avanço, uma espécie de mudança de patamar da investigação. A investigação agora se conclui em relação ao patamar da execução e há elementos para um novo patamar, qual seja a identificação dos mandantes do crime. Durante a prisão hoje do Suel, do bombeiro Maxwell, foi cumprido também um mandado de busca e apreensão na residência dele. Então, os investigadores acreditam que esses elementos, né, mais o que foi dito na delação premiada do Elcio de Queiroz, possam ajudar a esclarecer quem foi o mandante do crime. Eu tive hoje mais cedo com a Mônica Benício, que é a viúva de Marielle Franco, né, vereadora aqui pelo Rio de Janeiro agora também, é o que passou a ser chamado de uma das sementes de Marielle, né, essas mulheres, esse movimento de mulheres, em boa parte negras, oriundas de favela, que assumiram, depois da morte de Marielle, posições de destaque na política, não só aqui no Rio de Janeiro, mas por todo o país, em câmaras municipais e a nível federal também. E a Mônica falou o seguinte, né, que por um lado havia uma certa frustração da parte dela e da família pelo mandante do crime não ser conhecido já hoje, né, já nessa etapa da investigação, mas por outro lado uma esperança, né, de que o desfecho, né, de que esse dia pode estar próximo. E vê aí inúmeras trocas de delegados e com a participação da Polícia Federal, né, com a atuação de um governo, inclusive, interessado em que essa resposta chegue, né, dos mandantes do assassinato de Marielle Anderson, e frustra um pouco, mas em especial preocupa. Então, o governo do Estado do Rio de Janeiro, a Polícia Civil, fizeram até aqui um trabalho, infelizmente, incipiente, e mostra aí a importância de uma força-tarefa, não só composta pelo Ministério Público, pela Polícia Federal, mas também por nós da sociedade civil. O bombeiro Maxwell Simões Correia foi encaminhado para o sistema prisional do Rio de Janeiro, para o presídio de Benfica, onde vai cumprir as formalidades, né? E a gente continua acompanhando aqui o andamento, né, desse dia importante, um dia importante depois de 5 anos da morte de Marielle Franco. Davi, é importante a gente ressaltar nesse caso que, mais do que as novidades que esse passo da investigação apresenta, mais do que essas novidades, é a expectativa que esse passo da investigação cria, de que essa delação e os detalhes do que disse Elcio Queiroz levem aos mandantes. Agora, o que a gente sabe até agora, Elcio Queiroz estava preso, ex-PM, nunca havia admitido participação, negava a participação na execução da Marielle. Agora, pela primeira vez, nessa delação, segundo as palavras do próprio ministro da Justiça, Flávio Dino, ele assumiu a responsabilidade, a participação no crime, estaria dirigindo o carro na noite da execução.
Rony Lessa, ex-PM, preso, já condenado por tráfico de armas, também nunca admitiu, mas agora é apontado diretamente pelo comparsa, o Elcio Queiroz, como a pessoa que atirou, que efetuou os disparos contra a Marielle. O Maxwell, como disse o Fernando Davi, que está preso, foi preso hoje. Essa também é uma novidade de hoje, mas não era um nome novo. Ele já tinha sido investigado por ajudar a ocultar provas e agora, então, foi preso porque o Elcio Queiroz diz que ele, inclusive, fez a campana, ficou acompanhando a rotina da Marielle para que a execução pudesse ser bem sucedida, como de fato foi. Foram mortos a vereadora e o motorista Anderson Gomes. Aí tem um outro nome, que é Edmilson Oliveira da Silva, conhecido como Macalé. Esse é apontado como que intermediava as conversas entre os mandantes e os assassinos, os que efetivamente executaram o plano de matar a Marielle. O Edmilson é um sargento reformado da PM. Está morto. Foi assassinado em 2021. Então a gente está falando de Elcio, ex-PM, Rony, ex-PM, Maxwell, ex-bombeiro, Edmilson, um sargento reformado. Não há como não ligar isso a uma milícia. A atuação de milícia de policiais e ex-policiais no Rio de Janeiro. Agora, esse passo de conectar essa delação com os mandantes é que ainda não se avançou, mas a investigação, o que foi anunciado hoje, cria a expectativa de que há mais informações para se chegar verdadeiramente aos mandantes. Então, como eu disse, mais do que trazer novidades no sentido de esclarecer o caso, porque eram nomes que já eram conhecidos da polícia, a apuração e o anúncio dessa prisão de hoje com a delação abrem uma grande expectativa de que se chegue, de fato, aos mandantes e, muito possivelmente, a milícias que agem no Rio de Janeiro. Obrigada, viu, Fernando? Disponha, um abraço. Valeu.